Neste momento, eu quero vos trazer uma breve reflexão, comentar com respeito ao plano da salvação. Nós sabemos que o plano da salvação já tinha sido elaborado desde a fundação do mundo. A Bíblia nos mostra isso. O livro do Apocalipse, capítulo 13, o versículo 8, da seguinte maneira: E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui nós vimos uma revelação profunda do Senhor Jesus a João na ilha de Pátimo. Está se mostrando aqui no período da grande tribulação, daqueles que irão ficar e que irão adorar a besta, irão tomar parte do cálice da ira de Deus. Mas existem pessoas que os nomes deles Deus já havia escrito no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então eu quero comentar neste momento sobre o pecado, não pegou Deus de surpresa, e a decepção de Satanás. Satanás foi surpreendido por esta revelação, pelo plano da salvação. Primeiro de tudo, sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Antes de existir todas as coisas, Ele já era. Sabemos que há atributos comunicáveis de Deus e há atributos incomunicáveis. Dentre eles, que distingue de todo ser, seja no mundo espiritual, seja no mundo material. Nunca houve, e não haverá. São os seguintes atributos. Somente Deus, Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas, tudo que está no mais oculto no coração do homem. Deus sabe todas as coisas, tanto já presente, passado e futuro. Ele é onipresente. Onipresente, Ele está em todos os lugares e contempla todos em todos os lugares. E Ele é onipotente, pode todas as coisas, nada para Ele é impossível, é difícil. Então aí nós vemos esses três atributos são incomunicáveis. Deus criara já os seres angelicais, dotados de superinteligência. Os seres angelicais, eles refletiam também a imagem de Deus em seu caráter e em sua personalidade. No entanto, esses atributos só pertenciam a Deus. Foi aí um erro de Lúcifer, quando, pelo fato dele estar numa posição elevante, porque era um bem ungido, Deus ungiu ele para ele ser como um guardião do trono de Deus. Então ele pensou que poderia ser semelhante a Deus. Ele se esqueceu que ele foi criado. Deus é o Criador de todas as coisas. Então, quando ele planejou pôr o seu plano em execução, a Bíblia diz que Deus o destronou lá dos céus. Então, Satanás, no jardim do Éden, ele foi surpreendido por Deus, Ele revoltado porque ele perdeu a sua posição nos céus, então ele investiu, ou seja, ele foi de encontro naquilo que
mas representava para Deus importante, ou seja, todas as coisas Deus trouxe à existência pelo poder da sua palavra, os céus, a terra e tudo o que neles há. No entanto, o homem foi de uma maneira diferente. Deus modelou esse homem com sua própria mão. Então, o homem foi especial, é especial para Deus. Deus teve o cuidado, de desenhar este homem. E Satanás estava vendo tudo isto acontecer. Então o homem foi feito a coroa da criação de Deus. E Deus deu autoridade a este homem para ele dominar sobre a terra, sobre todos os animais. O homem é tão importante que ele participou na obra da criação de Deus. A Bíblia diz que quando Deus criara todas as coisas, todos os animais, Deus chamou Adão e mandou que ele colocasse o nome dos animais. E a Bíblia diz, tudo aquilo que Adão colocou, o homem colocou, isto foi. Então veja aí, o homem participou na obra da criação de Deus. Logo o homem foi importante, é importante para Deus. Então o diabo, com raiva, ele investiu contra este homem para destruir esse homem, já que ele foi destruído. Mas não pegou Deus de surpresa a queda do homem. Pelo contrário, Satanás foi surpreendido. Por que Satanás foi surpreendido? Veja bem, quando Adão pecou, Satanás se vangloriou destruir a obra de Deus, porque o pecado foi introduzido, em Adão, em Eva. Ele estava cientíssimo disso, esperou agora só a atitude de Deus. O que Deus iria fazer? O homem escondido, na viração do dia, Deus vinha e falava com aquele casal, e Deus veio para falar com o homem. O homem se encontrava escondido, Fizeram vestimenta de árvore para tentar talvez se justificar diante de Deus. Mas o pecado estava consumado, o homem estava derrotado. E Deus pergunta, onde estás? Porventura comeste do fruto que eu disse que tu não comeste? E começou ali realmente a justificativa, A mulher que tu me deste. E chegou a mulher, a serpente me enganou. Então estava realmente agora consumado, o pecado na raça humana. E o que agora Deus tinha que fazer? Para os seres angelicais, Deus não lhe concedeu outra oportunidade, porque ninguém tentou Lúcifer. O pecado se originou-se dentro do próprio coração dele. E ele atentou contra a santidade e a autoridade de Deus. Por isso que o pecado dele foi um pecado imperdoável. Não teve jeito mais para ele, nem para os seus anjos que se rebelaram contra ele. Já com o homem foi diferente. O homem ele foi tentado, foi induzido por Satanás. Então, Satanás foi surpreendido. Como foi que ele foi surpreendido? A Bíblia diz que Deus fez vestimenta para aquele casal com a pele de animal. Ora, se fez vestimenta com a pele de um animal, com certeza um animal tinha que ser sacrificado, tinha que ser morto. Então Satanás não estava entendendo o que estava acontecendo ali no Éden.
né? Aquela demonstração, aquela atitude de Deus. Então, Deus fez vestimenta e cobriu aquele casal. O que significa isto aí? Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo 19 e 20, ele diz: aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Aonde foi que o pecado abundou? Lá no Éden. Pelo simples ato de desobediência, o pecado entrou no mundo. Mas também a graça de Deus, uma demonstração da graça de Deus, do favor imerecido, já foi demonstrado ali no paraíso, no jardim do Éden, quando Deus providenciou justificar aquele homem da seguinte maneira: cobrindo com a pele de um animal. Há uma figura aí, significa que a justiça de Cristo estava sendo imputada ao homem através de um animal que foi morto, sacrificado em lugar daquele casal. E de imediato Deus fez a primeira promessa, que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Este, ou seja, o descendente que irá nascer da descendência da mulher, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Satanás iria simplesmente ferir o calcanhar, ou seja, o sofrimento e a morte de Jesus Cristo foi uma ferida no calcanhar. Mas a ferida em Satanás foi na cabeça, é o comando, é o domínio. Então Satanás já seria o inimigo vencido, né? Apesar de ele continuar ainda vivo, né? Não ter sido lançado no lago de fogo, pela ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi ferido, e pela ressurreição de Jesus Cristo, Jesus foi glorificado. Então Satanás já está com uma ferida mortal. O controle pertence agora a Jesus Cristo. Por isso que ele disse para a sua igreja, né, que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Então aí nós vemos já, Satanás foi surpreendido no Éden. A primeira promessa foi feita: da semente da mulher nasceria um que iria ferir a sua cabeça. E o apóstolo São Paulo profetizou sob a divina inspiração do Espírito Santo de Deus aos Romanos capítulo 16 e o versículo 20, que o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Debaixo dos vossos pés. Então a igreja de Cristo irá julgar o mundo. A igreja de Cristo irá julgar os demônios, os anjos que se rebelaram contra Deus. A igreja de Cristo estará naquele julgamento final, esmagando Satanás totalmente, quando ele for lançado no lago de fogo com enxofre. Para sempre ele estará lá. A igreja vai ter esse privilégio, né? Como disse o apóstolo São Paulo, em breve, com certeza, isto irá acontecer. Satanás será esmagado debaixo dos vossos pés. Então não foi surpresa a queda do homem, porque o Cordeiro de Deus já havia sido morto desde a fundação do mundo. Então concluo dizendo
Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação que vieram através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Esse plano, esse propósito de Deus, o original, Deus vai manter. O homem viverá eternamente, para sempre com o Senhor. O paraíso será restaurado, e o homem entrará pelas suas portas eternas, irá viver eternamente com o Senhor Jesus. O propósito de Deus eterno não foi frustrado. Satanás não derrotou definitivamente esse plano original de Deus, mas foi temporário. Ele veio matar, roubar e destruir. Ele conseguiu, mas Jesus Cristo veio dar vida e vida com abundância. Então o caminho de volta para o paraíso está aberto. Jesus Cristo conquistou, abriu lá na cruz do Calvário, através do seu corpo. Agora todos podem retornar à casa do Pai, ao estado original, através exclusivamente da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só vai para o inferno quem quiser, só vive distante de Deus quem quer, mas Jesus Cristo é o único que pode retornar, religar, conectar este homem que foi desconectado da presença gloriosa de Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe outro meio, de maneira alguma, pelo qual o homem possa adquirir a sua salvação, adquirir a vida eterna, ter paz com Deus, a não ser através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então você está ouvindo mais uma breve reflexão com respeito ao que a Bíblia diz, o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Talvez você, neste momento, está ouvindo este vídeo. Talvez você seja uma pessoa que diz que não acredita em Deus. Talvez você tenha dito que não acredita na Bíblia. Mas eu quero te dizer uma coisa. Independente de você dizer que não acredita em Deus, que não acredita na Bíblia, a Bíblia é o único livro que fala de onde você veio e para onde o homem poderá ir, para os céus ou para o inferno. É a Bíblia que diz que você reflete a imagem de um ser espiritual. E esse ser espiritual, talvez você tenha dado o nome de uma energia, de uma força. Mas força, energia não fala, não tem sentimento. É uma pessoa. É o Deus Criador dos céus e da terra. Ele é o onisciente, o onipresente, o onipotente e o transcendente. Está acima de todos e de todos. Então, um dia, por mais que você seja ignorante ou ateu, você irá se deparar-se diante desse Deus, que você diz que ele não existe. Mas a Bíblia diz que naquele dia, todos os joelhos irão se dobrar. Mas, sem ter mais uma oportunidade para a salvação. Porque está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Depois disso vem o juízo de Deus. E todos irão se deparar-se diante daquele trono branco. O apóstolo São Paulo diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia a todos em todos os lugares que Deus há de julgar este mundo por meio
de um varão. E disto deu prova quando ressuscitou Jesus dentre os mortos. Naquele dia, toda a língua, todo joelho vão se prostrar diante dele para receber a sentença final. Mas enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, você pode mudar o rumo da sua vida. Não existe outro meio depois da morte, de maneira alguma. Há alguém ensinando que existe outro meio depois da morte. Mas a Bíblia diz, depois da morte segue-se o juízo, ou seja, a escolha que você fez enquanto estava com vida é que vai determinar para onde você vai. Então faça como aquele ladrão que teve seus últimos minutos na terra. Ele reconheceu os seus pecados. Quando o outro questionou, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós também. O outro replicou-lhe da seguinte maneira: não temes, estando ele na mesma condenação como nós estamos aqui? Ou seja, morrer em uma cruz tem que ser um transgressor. Então Jesus estava ali na cruz como um transgressor. E afinal de contas, ele tomou os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas rebeliões, as nossas transgressões. O pecado, a paz que nos trava a paz, estava sobre ele, né? Então, na cruz do Calvário, ele nos trouxe uma paz porque tomou os nossos pecados. E Jesus garantiu aquele ladrão que estava arrependido: lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Jesus assegurou a salvação daquele ladrão. Hoje estarás comigo num paraíso. Deus só pode mudar uma pessoa. Deus só pode salvar uma pessoa quando essa pessoa reconhece que é um pecador, que está perdido e que não poderá salvar-se por si mesmo, e reconhece na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida, e que pode salvá-lo, perdoar, quando se arrepende dos seus pecados. É uma das coisas que Deus não faz pelo homem. O homem é que deve fazer: arrepender-se e se converter dos seus pecados, para que o sangue de Jesus Cristo purifique de todo o pecado. O papel do Espírito Santo é convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo final. É falar o coração deste homem, esclarecer as verdades com respeito à salvação, o plano da salvação. A pessoa chora, se emociona, mas diz: agora não, um dia eu serei, ou talvez serei. Mas todos são iluminados quando ouvem a palavra de Deus. Não vai ter desculpa naquele último dia. Por isso que Jesus ordenou aos seus apóstolos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não estou lhe falando religião. As religiões confundem. A religião mata em nome dela. Jesus não é uma religião. Jesus é o Verbo de Deus que foi encarnado a este mundo, que veio para salvar todos, porque se encontram distanciados de Deus. Até os religiosos, eles precisam aceitar Jesus. Foi isso que aconteceu no ministério de Jesus. Jesus pregou aos religiosos
da sua época, que estava preso a ensinamentos, mas no entanto não estava entendendo quem era a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para você que é religioso, que prega, que ensina os seus dogmas, as suas filosofias, vocês precisam ter Jesus em suas vidas, precisam nascer de novo, precisam ter um encontro pessoal com Jesus e anunciar este evangelho do reino de Deus que foi pregado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele comissionou a sua igreja e ele está pregando até a sua volta, que ele está voltando para arrebatar a sua igreja, para que esteja com ele para todo sempre na eternidade. Então não deixe essa oportunidade passar, porque a escolha que você fizer enquanto estiver com vida vai depender da sua felicidade ou infelicidade na eternidade. Escolha Jesus para que viva hoje e para todo sempre. Amém.